meu rubro-negro! Vitória do Flamengo pra cima da equipe do Curitiba, 3-2, Mengão com direito a golaço do Gerson, rapaziada. Cara, eu já tava, meu irmão, não é possível que o Flamengo não vai ganhar do time da zona do rebaixamento. Não é possível que vai deixar escapar mais 3 pontos, mais 2 pontos. E o Gerson foi lá, deu uma sapatada na bola, meu irmão, com gosto, e mandou pro fundo do barbante. Bom, primeiro tempo, segundo tempo, achei meio barra, meio tijolo do Flamengo, defesa do Flamengo dando mole como sempre, mas vitória do Mengão. Vamos acompanhar aqui agora a imprensa paulista repercutindo sobre. Vai ter que engolir, porque esse final de semana teve vitória do Flamengo, teve 3 pontos do Flamengo. Vamos acompanhar, tá bem bacana. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, assina o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão e vambora pro vídeo. Acaba de vencer o Curitiba 3-2, um jogo muito movimentado no Couto Pereira, e a gente vai falar bastante dessa partida, também dos outros jogos deste domingo. A vitória do Vasco em cima do Galo, por enquanto o Grêmio também perdendo a sua partida na Vila Belmiro para o Santos, e ainda a goleada do Bahia em cima do Red Bull Bragantino. Com Zinho, com Pedro Ivo Almeida, com Rodrigo Bueno e, claro, com os melhores momentos, então, da vitória rubro-negra no Paraná. A gente já vai também ouvir os personagens do jogo e, claro, projetar a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas a gente começa com os lances da vitória rubro-negra no Paraná. Vamos ver. Estamos vendo, então, que o Curitiba sai na frente depois do pênalti do Felipe Luiz e do Robson abriu o placar lá no Paraná. Tudo bem, Rodrigo Bueno? Boa noite. Boa noite, tudo bem pra você, Bruno, pro Pedro, tem o Zinho ali, peraí, calma, Bruno, Zinho, Pedro, tem o Gaciba também, né? Tem Gaciba e tem o Fã de Esporte, que é o principal de todos, né? O Flamengo fez mais uma partida maluca, né? O jogo foi 3-2, podia ter sido 3-2 pro Coxa, né? Porque a quantidade de erros que o Flamengo estava cometendo quando estava 2-2 ali, erro já para pênalti para um lado, pênalti para o outro, né? Aquele jogo, para quem gosta de emoção, né? Sim. Sampaoli é meio que sinônimo de emoção, né? Esse foi o puro sampaolismo, não foi, Bubu? Foi exatamente, né? Ele é até meio mais tranquilo do que normalmente era, né? Mas o Flamengo, para quem gosta também de resultadismo, sim, traz pro Rio, leva pro Rio 3 pontos que o permitem ainda sonhar, né? Quem sabe com o título, já que o Botafogo líder tropeçou na rodada, será que eu posso dizer isso? Empatou com o São Paulo, a gente fala sobre isso também. O Bruno Henrique, a gente tá vendo aí fazendo a jogada. O que jogou o Bruno Henrique, hein, Pedro Ivo Almeida, na partida de hoje? Tudo bem? Um abraço a você, Bruno Bueno, Zinho chegando com a gente daqui a pouco, Gaciba. E claro, como bem lembrou o Bubu, principalmente Fã de Esporte. O que jogou o Bruno Henrique, das poucas coisas que se salva, e curiosamente o Flamengo, não dá pra dizer que acha, mas consegue seu gol ali no final sem o Bruno Henrique. Uma movimentação de Gerson abrindo um pouco mais para a esquerda, o Bruno já estava centralizado, troca o Bruno pelo Pedro, né? Algo que o Flamengo no final estava sem centroavante, a gente vai falar sobre isso, e quando vocês falam de um puro suco do sampaulismo, é isso, é quase que uma roleta russa. O Flamengo sai com uma vitória, vai talvez subir em cima dessa vitória para dizer que foi um ótimo domingo em Curitiba, mas poderia tranquilamente ter tomado o terceiro gol ali pro Coxa e a situação ser adversa em muitos momentos da reta final do segundo tempo. Você para olhar o que é o time do Flamengo, o que é o time do Curitiba, não era para ser assim. A gente está vendo a falha do Fabrício Bruno, então muitas falhas individuais, exato. Porque tem uma falha individual do Felipe Luiz, tem uma falha do sistema defensivo, depois tem uma nova falha individual do Fabrício Bruno, falha do sistema defensivo, e aí não dá para dizer que é só uma questão do Sampaoli, né? Eu acho que a opção pelo Felipe Luiz a gente pode discutir na conta do Sampaoli. Agora a falha técnica individual do Fabrício Bruno, agora a gente tem que falar sobre a desconcentração desse sistema defensivo do Flamengo. Então o Flamengo que parece que ele está o tempo inteiro negociando com risco. Isso. E quando você olha para o elenco que tem aí, ainda não foi, mas foi mais ou menos por ali que o Gerson acertou. E Bubu, mais uma pancada do Gerson ali de fora, essa uma porrada mesmo, bem né? Do Flamengo. Essa porrada do Gerson mostrando que ele pega forte mesmo. Tem sido certeira? Olha, tem sido certeira, nocauteando dessa vez o Coxa. Quem tiver pela frente. Mas aí, Bruno, não dá pra achar muito só notícia positiva nessa vitória do Flamengo. Não. Tem muito a se criticar, tem muito a se debater, o torcedor pode ficar chateado,
mas no íntimo dele ele sabe que a coisa não está caminhando muito bem, porque parece que o campeonato se abre a cada rodada e dessa vez o líder tropeçou e muita gente vai aproveitando. O Flamengo aproveita no resultado, mas no desempenho para se manter na cola falta um pouquinho mais. A gente tá vendo ali que na reta final do jogo o Curitiba teve chance de fazer o 3-2, não fez, e aí veio a patada do Gerson na reta final então, e confirmando o gol para o Flamengo e a vitória por 3-2 contra o Curitiba. Tem muito da postura do time pra gente falar, claro, das escolhas do Sampaoli, mas o fato é esse aí, ó, com esse golaço do Gerson, o Flamengo venceu, Zinho. Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Um abraço aí pro Bubu, Pedro, fã de esporte, Gaciba que vai estar com a gente. É bem na linha do que os companheiros falaram, né? É um resultado ótimo, a gente está vendo aí, né? Aí é os números do Gabigol, né? Um resultado muito bom, espetacular, ainda mais nas circunstâncias que foi. Conseguir o gol da vitória no finalzinho do jogo, num segundo tempo muito ruim do Flamengo, um segundo tempo bom, mas oscilou demais. No segundo tempo foi bem aquém. Para mim, até o Curitiba fez um segundo tempo melhor do que o do Flamengo. Vem um resultado que aí a gente falando em resultado tá bom, né? Sobe mais ali um pouquinho, tá no G4, muito distante do Botafogo, mas Botafogo empatou, então tira um pouquinho essa vantagem, ainda é muito ampla, né, do Botafogo, mas vai ter o confronto entre os dois, tem coisas para acontecer no campeonato, mas o que me chama a atenção para dizer que acho muito difícil alcançar o Botafogo é o futebol que o Flamengo joga. Vi aí os companheiros falando, né, que está na conta dos jogadores, mas para mim está muito mais na conta do treinador. É um treinador, para mim, comum, um treinador normal, muito valorizado, até por nós da imprensa, principalmente a imprensa brasileira, valoriza demais o Sampaoli, e eu acho ele um treinador muito normal. Só ver as substituições que ele fez hoje, que para mim, assim, 6 por meia dúzia, às vezes ele confunde todo mundo, ele tira o Gabigol para botar o Luiz Araújo, aí depois ele tira o Bruno Henrique para botar o Pedro. 6 por meia dúzia, não vejo evolução no trabalho dele, não vejo um Flamengo consistente, não vejo um Flamengo se impondo. O Flamengo vence porque tem um elenco espetacular. Aí numa pancada aí do Gerson, numa jogada do Arrascaeta, num bom jogo, ótimo jogo do Bruno Henrique no primeiro tempo, mas no segundo tempo não foi bom. Aí o Flamengo chega, porque os concorrentes também tem limitações. Você vê o Curitiba. Se o Curitiba tem um pouquinho mais de qualidade, ganha o jogo, ganha o segundo tempo. Ele toma o gol quando a posse de bola é dele, saindo num contra-ataque, acabando o jogo, um passe no meio campo. Aí é que sai a jogada para o Gerson acertar esse belíssimo chute. Agora, ganha porque tem jogadores diferenciados e que no momento, com a falha do adversário, consegue individualmente vencer jogos, não pela mão do treinador, que eu acho, volto a falar, é um treinador normal, super valorizado, muito aqui no Brasil. Eu falei isso essa semana também, eu concordo com o Zinho, acho que não... Mas eu acho que criticar os jogadores não é dizer que o Sampaoli é bom. O trabalho de Sampaoli é limitado. Não, mas aí a gente é pra mostrar que não é só o trabalho dele que é limitado. Não, mas eu acho o Felipe Luiz é limitado, a falha do Fabrício Bruno é determinante no segundo tempo. Não é que o Sampaoli seja bom, é que os jogadores também vivem em momento limitado com o destaque técnico. Mas quem salvou o Flamengo hoje não foi a qualidade individual dos jogadores? Mas aí você está topando com o risco todo jogo. Porque um jogo o Gerson pode colocar a bola na caixa. Um jogo o Arrascaeta pode decidir. Um jogo o Felipe Luiz pode deixar na mão. Um jogo o Fabrício Bruno pode falar. Então você está o tempo inteiro negociando com o risco. E o Flamengo deveria ser muito mais. Não, mas pelos jogadores e pelo treinador que também. Não tem conjunto, não é isso? Não tem. E aí isso já está falado. Eu acho que não tem. Porque, Bruno, quando eu tô com o Zinho, quando ele fala do trabalho limitado de Sampaoli. Porque você falar que é uma transição ali em abril, beleza. Em maio, junho é início de processo, beleza. Passa julho, a gente chega à metade de agosto e você vê muito pouco. O que você vê de Sampaoli é um time que ataca, mas não pelo brilhantismo de um conjunto organizado por ele, pelo brilhantismo técnico individual. E defende muito mal. O Flamengo defende muito mal desde o início do ano, a troca com o Sampaoli não resolve. Então acho que é um combo, é um pacote. Acho que os jogadores vivem em momento técnico complicado. Jogadores que eu digo porque o Gabigol foi bem hoje. Não foi, a meu ver não foi bem, mas fez um gol de pênalti. O Arrascaeta pode decidir? Pode, mas ele não brilha todo jogo. O Gerson pode fazer um golaço, mas vinha mal até a hora do gol. O Gerson vinha mal hoje. Andou em campo e passa para o lado e dá um carrinho sem necessidade na frente da área, toma um cartão amarelo. Só que tem muita qualidade ali. Essa qualidade pode decidir. Só que a falha lá atrás também... O Bubu comentava, o 3-2 poderia ter sido pro Curitiba no final do jogo. Curitiba jogando muito mais bola ali na reta final, na metade final do segundo tempo. Então você está o tempo inteiro negociando com risco. Tô com o Zinho, pelo trabalho limitado do Sampaoli,
mas também, não é que uma coisa anula a outra, mas também pelo momento complicado de muitos jogadores. Você não vê evolução também, Bubu, no trabalho do Sampaoli? Eu vejo um time inconstante. Eu acho que oscila muito. Você vai pegar alguns bons jogos do Flamengo e do São Paulo contra o Fluminense, Copa do Brasil, contra o Grêmio. Teve um momento que o próprio São Paulo admitiu que o Flamengo era um time de Copas, né? Que o rendimento dos jogadores parecia até que... Mas ele dizia que não queria isso, né? Não queria isso, mas assim... Os jogadores por isso. A imprensa também falava isso. Tipo assim, ou pelo menos jogava dessa forma. Atletas do Flamengo parecem ter uma predileção por jogos de Copa. Isso. Escolhem partidas ou clássicos e tal, né? Que tem mais visibilidade ou mais importância, mais relevância para render melhor. Só que o que acontece? O Flamengo já caiu da Libertadores, que era... A competição mais relevante, e naquela oportunidade a gente não viu o Flamengo de Copas nem na Copa Libertadores, né? Não mesmo. Não foi lá para Assunção quando foi eliminado. Então eu acho assim, essa história, eu já defendi o São Paulo nesse sentido. Mas o São Paulo mexe muito no time, tem 30 jogos, 30 escalações diferentes. Muitas vezes é por conta de lesão, de suspensão, né? A convocação não tem tido muito assim, mas ele já utilizou, se não o mesmo time, acho que já utilizou o mesmo 11 inicial, não de forma consecutiva, mas ele já tem mais ou menos o mesmo time. Você sabe que o Pedro é reserva. Tem gente que adora o Pedro, que gostaria de ver o Pedro na seleção brasileira de novo, como você vê na Copa do Mundo. O São Paulo não é tão fã desse tipo de jogador, de centroavante, de cara de referência. Mas e o Ayrton Lucas? O Ayrton Lucas é um jogador que ofensivamente esteve muito bem. E a dupla de zaga, qual é? E o Everton Ribeiro, é titular ou não? Eu acho que a gente tem mais dúvidas de quem é titular do que certezas no Flamengo. Até vou fazer uma comparação com o Diniz, né? Porque, por exemplo, muitas das falhas do Flamengo hoje na saída de bola, se fosse o Diniz o treinador, iam falar, tá vendo, é maluco, saidinha do Diniz, ó lá, é kamikaze e tal, tá louco e tal. E você vê o placar do jogo, é mais ou menos muito do sampaulismo. Isso. Você faz muito gol, você cria chance, mas oferece também muitas oportunidades para o adversário. Mas você faz muito pelos valores individuais, não por ele. De negociar, de travar jogo, de ficar especulando muito. Né? Ele é mais aberto, mais... Não, mas, por exemplo, ele é um cara, não é Zinho, Pedro e Bubu, que fala que tem o amor lá pela bola. Como é que ele fala? O amor pela... Paixão pela bola. Pela pelota e tal. Hoje o Flamengo não negociou contra-ataque? Essa é a característica do que o rubro-negro gosta? Eu acho que tem uma coisa até para passar por Zinho. Uma coisa é você negociar contra-ataque e esperar o seu adversário, porque é uma ideia de jogo sua. Outra coisa é você tomar contra-ataque e receber o adversário no seu campo porque você não consegue jogar. Ele hoje replica meio que algo que deu certo ali de início. Mas hoje ele queria ou ele não conseguia? Eu acho que muitas vezes ele não conseguiu hoje. O Flamengo hoje não estava bem no segundo tempo. Não estava bem porque o jogo se detenhava de um jeito. O Flamengo jogou para mim um bom primeiro tempo. Interessante, começa bem, o gol sai numa escapada de uma falha individual combinada com uma falha de opção do Sampaoli, que é o Felipe por ali, a opção dele. Uma proteção ruim da linha defensiva, o trabalho dele não é bom, e uma falha individual do Felipe. Essa combinação, 1-0 para o Curitiba. O Flamengo reage rápido porque vinha bem no jogo. Consegue os 2 gols porque vinha bem no jogo. Aí no segundo tempo, quando parece que vai jogar para ampliar e para afastar qualquer problema, o que acontece? Falha individual do Fabrício Bruno. Aí toma o gol. Aí a partir dali, o Curitiba que chega, não é porque o Flamengo convida, é porque o Flamengo não consegue jogar. Aí para mim tem muito mais uma questão de... O sampaulismo, ele está muito mais no placar do que na ideia. Porque o sampaulismo da ideia é ter a bola, construir, fazer muito gol. O sampaulismo está na questão aleatória do jogo. Qualquer coisa pode acontecer. Constrói pelo bom passe, pela boa ultrapassagem do Wesley, pênalti. Pelo pênalti, Gabriel cobra, gol. Pelo tapa do Bruno Henrique, tem muito pouco de sampaulismo, tapa do Bruno Henrique, cruzamento, gol. A patada do Gerson lá de fora, individual. Tem muito pouco de sampaulismo de construção, paixão pela bola. Tem muito de sampaulismo da bagunça defensiva, combinada com uma fase. É por aí, né, Zinho? Eu vou até mostrar os números da partida para o Zinho comentar. E quando eu falei em sampaulismo, né, números do Sampaoli, então, aí no Flamengo. Olha só, ainda dá para sonhar com o Brasileirão? O Flamengo desde a estreia do treinador. São 33 jogos, 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento de 65% ele é bom. 60 gols marcados, 35 gols sofridos e agora, claro, essa vitória em cima do Flamengo, em cima do Curitiba no Campeonato Brasileiro. A gente está avaliando aqui, Zinho, essa questão de ser um time inconstante. Eu acho que nenhuma atividade na vida você tem sucesso se você não tiver regularidade. E é difícil você encontrar regularidade em qualquer trabalho do Sampaoli.
Essa é a crítica que eu faço e vejo isso no time do Flamengo hoje, Zinho. E a minha também. Eu concordo com os companheiros, né? Quando diz aí que ele é um cara ousado, realmente ele quer ter a bola, ele é um cara ofensivo, mostra isso ao longo da trajetória dele, da carreira dele. Não é um cara vitorioso. Não é. Não é. E é um cara de muito problema de relacionamento. Isso é nítido. É a carreira dele que diz, né? Tenho nada contra o Sampaoli. Eu só acho que ele é muito valorizado para pouco que ele fez ao longo da sua carreira. Acho que foi o Bubu, né? Foi muito feliz no que ele falou. Se é o Fernando Diniz que toma sufoco, toma gol aí numa saída de bola, meu Deus, descarrega a crítica em cima do Diniz. Né? E olha que eu vejo um time do Fluminense melhor ajustado. Joga junto há mais tempo, já tem uns 11 mais ou menos ideal, é aquele ali que está na cabeça do torcedor. Mas eu tô com você, Bruno. Eu acho que assim, você tem um elenco maravilhoso, um elenco com muitas opções, todo mundo quer ter isso, para num ano tão desgastante, longo, com tantas competições, você poder mesclar um jogo aqui, negociar um jogo ali. Só que assim, ele chega num Flamengo já desorganizado, já com muitos problemas, com muitas derrotas em títulos, em disputa de títulos. E ele já teve um tempo suficiente para ter esses 11 ideal, vamos dizer assim. E depois dele ter esse 11 ideal, quem está desgastado, pelo menos era assim quando eu trabalhava, né? A gente tem o 11 ideal, aquele 11 que a gente tem na cabeça como titular. Aí durante a semana você tem um departamento médico, tem um departamento de fisiologia, hoje os equipamentos, né, mede tudo isso nos atletas, vê quem está com problema de desgaste, que pode ter uma lesão ali na frente. Então você fazendo um planejamento com a sua comissão técnica, com a sua diretoria, vendo o que você tem pela frente, isso é o trabalho da comissão técnica, né? Hoje o grande treinador é o cara que tem essa gestão de tudo, né, de todo um grupo, de todo um projeto. Eu não vejo isso nele, eu vejo ele oscilando muito. Falei muito das substituições de hoje. De repente eu nem concordei com o meio campo que ele entrou. Com o Pulgar, repetiu até. Se a gente reclama, ele até repetiu. O único jogador que entrou no time hoje foi o Wesley, que é titular do time. E aí o Varela tá com problema, né? Não poderia jogar mesmo, Mateuzinho tá voltando. Então, ponto para ele. Ele até repetiu o time que jogou contra o Grêmio, com a entrada do Wesley. Mas aí começa um segundo tempo, o time oscila um pouco. Para mim ele tira um Vitor Hugo que estava fazendo um bom jogo. Estava até encaixado ali para fortalecer esse meio campo. O Everton Ribeiro, que perdeu muito espaço, não entra bem no jogo. Né? É a opção dele, tudo bem. Mas eu acho que ele mesmo confunde um sistema de jogo que o jogador acaba não entendendo. Por isso que eu destaquei que é muito valor individual, não é o coletivo, não é o conjunto, não é o dedo dele. Eu até elogiei muito ele no jogo contra o Olímpia no Maracanã, que a mexida tática dele, que ele coloca o Bruno Henrique para ficar perto do Gabigol, dando um corredor, né? Foi o gesto que utilizou. Eu utilizaria até o Ayrton Lucas, que estava jogando naquele jogo. Foi fundamental para sair o gol, o Flamengo ganhar de 1-0. Não foi o suficiente. Então, assim, eu acho que ele tem muito material humano, ele tem muito. Ele de todos os treinadores do Brasil, é o que tem mais opções. E, na verdade, me parece que nenhum jogador entendeu ainda. Ele falou que os jogadores não se encaixaram ao sistema dele. Ele deu essa declaração. Sim. Eu acho que, para mim, o grande treinador é o que encaixa o que ele deseja nas características dos jogadores. Ele sabia qual é a característica de cada jogador do Flamengo. O jogador que não está entendendo o sistema dele, eu acho que ele, como um gestor, ele tem que entender a característica de cada jogador e adaptar o sistema ideal para cada característica, cada potencial dos jogadores. E eu não vejo isso. E aí o pior dessa história, o que o rubro-negro mais questionou, depois também da eliminação ali para o Olímpia, é que foi recuperada a entrevista de alguns meses atrás, quando ele, para falar do trabalho do Vitor Pereira, respondeu lá no Sport TV que um treinador que não se adaptasse ao estilo dos jogadores que tem no elenco tinha um trabalho fracassado. E aí, meses depois, ele se contradiz
em uma entrevista coletiva, Pedro Ivo. Morde a língua, eu acho que é mais um problema do trabalho de Sampaoli. E esse trabalho que não anda, não evolui, se eu não me engano, foi a pergunta que você fez para o Bubu sobre evolução. Esse trabalho que não anda, não evolui, ele respinga no time. Tem uma outra declaração que eu acho que explica também o que a gente viu no jogo de hoje, que é do Felipe Luiz, no pós-jogo da eliminação, e depois ele repete até no momento da classificação da Copa do Brasil, ficou aquela coisa, será que agora ruiu de vez, vai ser eliminado, o Flamengo se classifica. Mas mesmo classificado, ele lembra que o time em algum momento perdeu a sua força, a sua capacidade de ser forte, como o elenco sugere que seja. E eu acho que isso explica o segundo tempo. O Bubu bate muito nessa tecla, eu concordo, nem sempre é só um desenho tático que vai explicar, é uma questão mental. O Flamengo ele tinha um bom primeiro tempo, ele desenhava para continuar tendo um bom segundo tempo, e aí uma falha de Fabrício Bruno logo no início, o Curitiba 2-2. Me parece que ali naquele momento volta tudo a ruir. O Flamengo perde o seu ímpeto, o Flamengo perde o jogo que vinha fazendo, até de certa forma naturalmente no primeiro tempo. O Flamengo não precisou esticar muito a corda para fazer 2-1 no Curitiba. Era uma atuação, se não era brilhante, mas era suficiente. E aí o Flamengo perde a capacidade de jogar por conta de ter tomado um empate. Aí você tem que voltar na declaração do Felipe, que está lá dentro, entende mais que a gente do ambiente, fala, parece que a gente perdeu a nossa força, ele tem que recuperar o mental. O Flamengo não recuperou esse mental. E por não ter recuperado o mental, ele começa a ser sufocado por um Curitiba que é muito inferior. Tem a entrada do Matheus Bianchi, acho que recupera ali o meio de campo. Tem uma opção, se não me engano, pelo Robson no início do jogo para escapar pela esquerda, porque todo mundo está vendo que a esquerda do Flamengo acaba sendo limitada defensivamente. Só que é mais que isso, é um Flamengo que para de se impor naturalmente. O chute do Gerson, ele não pode ser utilizado para explicar o jogo. O chute do Gerson, ele explica como o Flamengo depende de lances isolados de técnica de jogadores acima da média. Que o Gerson mas com a bola era assim com o Vitor, foi assim com o Vitor Pereira também. O que explica o jogo para mim é uma queda mental do Flamengo, um Curitiba abaixo que se impõe e um Curitiba que cria muito mais para fazer o terceiro. O Flamengo não criou o volume para fazer o terceiro. Faz, porque o Gerson é acima da média com a bola no pé. Então, acho que a declaração do Felipe sobre força e o que é o Flamengo quando toma um empate, o Flamengo cai muito, sente muito, Bruno. Basta ver o que aconteceu em Assunção, não foi? Exato. E ali se debruçava o debate, da queda mental. Isso, e ali a gente foi muito na questão também do ambiente, de tudo que a torcida do Olímpia fez ali com méritos do que o time jogou, mas hoje você não tinha metade daquela pressão toda e mesmo assim o time sentiu, ou o time oscilou, Bubu? De fato, né? O Sampaoli, eu vou lembrar algumas declarações, vocês falaram de algumas. Quando ele teve para negociar para o Palmeiras... Ele está começando a falar. Então é prioridade. Vamos ouvir o Sampaoli e depois o Rodrigo Bueno completa e a gente, claro, comenta a entrevista do treinador do Flamengo. Vamos lá. En Maracaná también creo que fue superior, mas seguramente la consolidación que siempre falam ainda tem que resultar en más tempo, mas eu considero que hay muchos momentos que o time joga melhor, tem muita presión para ganar, eso también perjudica algún tipo de rendimiento y básicamente tenemos que encontrar rendimientos individuales más altos y colectivamente que o time no se resienta cuando está en algún momento de adversidad. Jorge, boa noite. Serão agora 2 semanas inteiras de treinos com 2 jogos só no fim de semana. Você falou agora na sua resposta anterior e necessita de mais tempo para algumas coisas acontecerem. Você acha que finalmente com essas 2 semanas você já consegue assim ver um horizonte melhor para o Flamengo evoluir? Você considera que é um tempo bom de treinamento essas 2 semanas? Siempre hubo un tiempo de entrenamiento, mas la evolución está relacionada con aquel que proyecta y también con aquel que ejecuta. Nosotros tenemos que saber que o futebol tiene mucho que ver con estructuras ofensivas y defensivas y con momentos también de jugadores que resuelvan algún tipo de juego de manera creativa. Entonces, tenemos que recuperar la forma colectiva y tenemos que también recuperar la forma individual. Sampaoli, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Você falou que ainda tem muitas coisas a corrigir. Um time que talvez pretenda uma arrancada do Campeonato Brasileiro, tem pela frente uma decisão da Copa do Brasil, hoje, por muitas vezes, pareceu até desligar em alguns momentos da partida, errar muitos passes, tinha muitos espaços. O Gabigol e o Bruno Henrique tiveram uma chance muito grande, talvez até fazer o terceiro gol no fim do primeiro tempo, e voltou muito, pareceu também desligado no segundo tempo, tomar um gol tão fácil.
É um dos problemas que você está identificando nesse momento, um time que às vezes desliga bastante durante a partida? Sí, es un tema anímico también que tenemos que resolver porque indudablemente Otimi hace un esfuerzo y a veces no tiene la precisión. Normalmente la precisión de juego también tiene que ver con la precisión individual, que falaba antes, cualitativa, mas tenemos que intentar defendernos mucho más con la bola, tener mucho más control, más pase en campo rival, que es la propuesta. A veces Otimi acelera mucho, juega de ida y vuelta y ahí es donde sufre más. Pero siempre aproveché el tiempo para poder lograr modificaciones. La gran preocupación hoy sí es que Otimi tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en ese aspecto. Letícia aqui no GE. Eu queria falar pouquinho sobre o Cebolinha. Já são 4 partidas que ele não vem sendo utilizado e eu queria saber se é uma escolha de jogo sua e se tem relação, claro, com as boas atuações do Bruno Henrique. No hay espacio para todo. Cebolinha hoy está en un momento donde no ha sido tenido en cuenta porque Bruno Henrique es una de las figuras de Otimi y entonces es difícil entrar por él. Mas bueno, llegará el momento donde tenemos que tener a Cebolinha preparado por si acontece alguna cosa que haga que él pueda retornar al equipo. Eu vi Sampaoli não. Eu vi Sampaoli não. Todo jogo é desculpinha, é historinha furada. Ah não, porque não tem tempo. Ah, porque isso. Ah, Sampaoli, faça-me o favor. Se não é o Bruno Henrique, se não é o Gerson chutando de fora da área, se não é o De Arrascaeta, o Flamengo perdia de novo. Mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo venceu, você tá aí, rubro-negro, você tem que comemorar, você tem que se alegrar. Mas mais uma vitória do Flamengo pautada nos seus talentos individuais. De novo, porque não tem. Primeiro gol do Flamengo, gente, foi jogada coletiva? Não foi, foi de pênalti. Segundo gol do Flamengo, foi jogada coletiva? Não foi, foi uma jogada individual do Bruno Henrique. Terceiro gol do Flamengo, foi jogada coletiva? Não foi, foi uma paulada do Gerson, uma pancada. É na bola que tem que dar pancada, Gerson. É na bola, né? Que ele dá estourou a rede, né? Deve estar balançando até agora a rede do Couto Pereira, entendeu? Pô, meu irmão, Sampaoli, meu irmão, não aguento mais esse cara, velho. Porra. Vamos ver se melhora, né? Pro sábado que vem. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo junto, saudações de Bruno Negro.